Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Olá família, mais um Viva Deus chegando aí na área, hoje com um tema rico, maravilhoso, que queima no nosso coração, um tema comunhão. Viva Deus através da comunhão com os irmãos. E já quero abrir aqui num texto para a gente começar, Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Só essa primeira parte. Só isso já nos ensina muita coisa. Se Deus sabe que algo é bom, e Ele diz que algo é bom, acredite, esse algo é bom. Agora, se Deus está dizendo que existe algo que não é bom, acredite, meu irmão, não é bom. E aqui Ele é bem claro em dizer, não é bom que o homem esteja só. Imagina você criado com os animais, você dominando tudo, Deus o visitando toda tarde, uma vida maravilhosa, sem pecado. Mas e aí? Se você foi criado à imagem e semelhança de Deus, como você vai expressar as virtudes de Deus se você não tiver um outro para expressá-la? Um próximo. Como é que você vai exercer amor, perdão, paz? Como é que você vai ter paz se não tem ninguém que lhe ponha em guerra? Nós precisamos do outro para mostrar Deus, para expressar Deus. Por isso não é bom. Irmãos, se você vive uma vida sozinho, já começa refletindo sobre isso. Não é bom ficar só. Não é plano de Deus. O homem, ele é um ser comungável, ele foi feito para isso. Desde o nascimento à morte, nós não podemos ser só. É na comunhão que a vida acontece, é nas amizades, é na família, é no dia a dia, junto com os irmãos, com os outros, com qualquer que seja, que a vida se desenvolve e a gente consegue expressar Deus através de nós. Conseguimos mostrar ao mundo quem é o original, da cópia que somos nós. E o original é o próprio Pai. O original é Cristo, que é a imagem do próprio Pai. Então a gente já tem que aprender isso, irmãos. Não é bom que esteja só. E o interessante também que o próprio Deus
sabendo disso, ele não vive só. Lá do início do Gênesis ele vai dizer, e criou deuses, já mostra ali, né? Céus e terra, mostra que eles três estão juntos. Quando ele vai fazer o homem, como é que ele diz? Façamos o homem à nossa própria imagem e semelhança. Ou seja, sempre juntos trabalhando. Também tem interessante lá em Isaías, né? Para não dizer que foi só na criação, no processo também. Lá em Isaías, ele vai dizer assim: a quem enviaremos nós? Tá vendo? Sempre juntos. O próprio Cristo, ele só venceu porque ele estava junto. Ai de Cristo se não fosse o Espírito Santo com ele, ali, em todos os momentos da sua peregrinação, da sua vida, sabe? O próprio Pai ali dando força, esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, palavras de afirmação, desde o início do seu ministério, ele já ouve isso do próprio Pai. Eles precisam estar junto o tempo todo. Quem somos nós para acharmos que sozinhos conseguiremos vencer na vida, conseguiremos ter bom trabalho, conseguiremos ter sucesso, prosperidade? Nada disso. Expressar Deus, então, esquece. Não tem como. Não é bom que vivamos só. E o interessante é que quando o homem caiu, e aí Deus em seu plano resolveu redimir o homem, e ele chamou Abraão, e qual é a palavra que ele dá para Abraão? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não falou, em ti serão benditos todos os homens, todos os seres da terra. Serão benditos todas as famílias da terra. O plano de Deus sempre foi família. É na família que Ele ordena a bênção. É ali em comunhão que Ele ordena a bênção. Talvez você não esteja conseguindo viver em família. Tem uma família, mas não consegue viver comunhão dentro da sua família. Você então tem parentes, né? Mas família é onde tem comunhão, onde tem mesa, onde o pai, a mãe ensina para o seu filho os caminhos, ensina a vida, desenvolve, dá plataforma para ele ser enviado para construir família, para construir sua vida. É ali, é na família que tudo acontece. E por isso que Deus já deixou bem claro, é ali, nessa comunhão familiar, que a minha bênção permanece. Ela está ordenada. E isso é maravilhoso. E quando você vem para Cristo, quando você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, Ele te enxerta agora na família de Deus. Agora Ele te enxerta na família da fé. E aí você ganha irmãos, você ganha milhares e milhares de irmãos e passa a conviver numa comunidade que compartilham dos mesmos propósitos. Pessoas diferentes, gostos diferentes, vidas diferentes, visões diferentes, mas no mesmo propósito. E isso é lindo, porque ali a gente começa a exercer todas as virtudes de Deus. Entendeu? Ali a gente consegue viver a fraternidade, conseguimos vencer as dificuldades. Por quê? Porque em família tudo fica mais fácil. O interessante é que Cristo, quando enviava os seus discípulos, Ele nunca enviou ninguém sozinho. Era sempre de 2 em 2 ou mais. Porque sozinho a gente não consegue nada. A própria palavra vai dizer que é melhor serem 2 do que 1. Porque sendo 2, tem melhor salário. Sendo 2, se um tá com frio, o outro aquece. Se um cai, o outro levanta. Agora sozinho tu não consegue nada. Sabe? Então você vem para essa família da fé e você não tem só mais um contigo, você tem vários para compartilhar contigo vida, para te ajudar, para fazer você a cada dia se tornar a imagem do primogênito, a imagem do Cristo, que essa é a nossa missão, fazer o que Ele fazia, viver o que Ele viveu. Só aqui, na comunhão a gente consegue, irmãos. Isso é lindo demais. E um outro ponto que eu queria tocar também é que nesse momento de pandemia, irmãos, use as redes sociais, use a tecnologia para ter comunhão com seus irmãos, com a sua família. Graças a Deus pela tecnologia. Imagina passar por esse momento difícil que o mundo está passando se não fosse a tecnologia. Quão deprimente seria.
Porque o isolamento faz isso, ele deprime. Nós somos seres sociáveis, mas aí graças a Deus a gente pode fazer uma videochamada e olhar nos irmãos. Não se compara com o presencial, não se compara de você poder estar junto, comungando ali no dia a dia, olhando no olho, sabe? Conseguindo decifrar muito melhor as necessidades do seu irmão, porque é no dia a dia que a gente conhece os irmãos, é na comunhão que a gente vai saber a necessidade um do outro, é ali que as amizades vão se formando, e aquele camarada que tinha vergonha, ele vai se soltando, e aquele camarada que está passando por uma necessidade, ele acaba compartilhando isso, e aí você pode ajudar, ser ajudado, é na comunhão, irmãos. O culto ele é maravilhoso, mas o culto não expressa a comunhão com os irmãos. O culto expressa a comunhão com o Pai, onde todos estão juntos, reunidos, sim, mas comungando com o Pai. No máximo ali é um sorriso, é um abraço, mas é muito pouco. A comunhão é nos 15 minutos após o culto, que a gente fica ali batendo um papo, e aí como é que você está, e se conhecendo melhor. Ali sim é a comunhão com os irmãos. Então já fica uma dica, irmãos. Pelo amor de Deus, quando acabar o culto, não sai voado não. Não sai correndo não, para um pouquinho lá, sabe? Busca pessoas que você se identifica mais e ali conversa um pouquinho, compartilha um pouco da sua vida. Sai dessa cadeia, dessa prisão onde ninguém pode saber nada de você. Que isso? Você é um filho de Deus, as pessoas têm que saber sobre você. Se você andar em trevas, tudo bem, se esconde. Mas você vem para a luz, deixa essa luz brilhar, meu irmão. Deixa os outros saberem da sua vida, deixa os outros saberem das suas relações, do que você tem feito. O seu testemunho enriquece o outro que está vindo depois de você, que tem uma identificação com algo que você está passando. Compartilha, testemunha da sua vivência, sabe? E é ali, muitas das vezes é só aqueles 15 minutos ali. Então não tenha pressa não, fique ali, bata um papo, chega mais cedo no culto, não sei, sabe? A igreja ela sempre proporciona momentos de comunhão. Tem o grupo dos jovens, tem o grupo das senhoras, das crianças, tem o grupo do coral, do evangelismo, não sei, vê no que você se enquadra e participe. O grupo de visitação, como é bom. Irmãos, visite uns aos outros, irmãos. Nossa, como é importante visitarmos uns aos outros. Abre as suas portas para os irmãos visitarem você. Não queira viver fechado, não, é muito ruim, sabe? É ali que a gente vai conhecendo, fazendo amizade, compartilhando vida. Quando você menos esperar, você está pleno em Deus. As pessoas vão formando o seu caráter em Deus. Você vai aprendendo com mais maduros e vai amadurecendo os mais imaturos. É ali nas relações, entendeu? E isso é imprescindível. Não tem outro método, não tem outro jeito. Ah, Thiago, mas na minha igreja não tem nenhum grupo, não tem nada disso. Procure de alguma forma, vai visitar, sabe? Participa de alguma coisa, sempre tem. Se na tua igreja não tem, fala com o seu pastor, a gente precisa de algumas coisas aí. Faça mais momentos de fraternidade, um almoço da comunhão. Tem que ter esses eventos, porque é ali que as amizades vão sendo formadas. É aquilo dali que prende a gente, sabe? No corpo. A gente se alegra de estar junto, porque a gente sabe que vai para a igreja e vai encontrar os nossos amigos, os nossos irmãos. Isso é muito importante, irmãos. Tem um outro ponto que eu quero tocar que é muito importante. Presta atenção. O adulto, ele consegue viver uma fé sem comunhão. Ele até consegue. Uma fé rasa, uma fé sozinha, solitária, mas ele consegue firmar na fé ali. O cara dentro da cadeia, ele pode ter fé em Deus e ali dentro daquela fé ele ser salvo, sabe? Ele conseguir viver. Mas irmãos, uma criança, um adolescente, ela não consegue viver a fé sem comunhão. Você tem que pensar nisso, pai, você que é mais velho, pastor, você tem que pensar nisso. A sua igreja tem que ter eventos para as crianças, para os adolescentes, porque por sermos seres sociáveis, se for só para ir à igreja e voltar para casa, isso não prende. Eles querem ter alegria ali de compartilhar. E sabe o que acontece? Se não tiver dentro da igreja, o mundo tem bastante e está oferecendo várias comunhões aí para eles estarem. Tá entendendo? E aí o que vai acontecer? Vai perder seus filhos. Seus filhos vão perder o prazer de estar na casa do Senhor.
Nós falamos um pouco disso, o Felipe falou disso no Viva Deus anterior, sobre Viva Deus ensinando o menino no caminho, a importância dele ir para a igreja e ter atividades que, sabe, enriqueçam, que ele tenha prazer de estar naquele ambiente. Senão já era, depois que ele for lá para fora experimentar a comunhão do mundo, aí você vai ficar aí penando a vida inteira para conseguir trazer ele de volta. Então, talvez você esteja sendo egoísta, eu não preciso de comunhão, mas pense nos seus filhos, ele precisa. Leva o seu filho, sim, lá na escolinha da tia lá, que tem, que é um horário ruim, que é um dia ruim, mas leva sim, é importante. Sabe, incentiva o teu filho, o adolescente, a estar junto, como também falou o Bruno no último Viva Deus, maravilhoso como Sônia incentivava ele, como aquilo firmou ele na fé. Eu participei dessa época junto com o Bruno, a gente tem a idade parecida, como foi bom desde criança ali participar dos eventos que a Vilma Rosal, que era a nossa líder, nossa, que maravilhoso era aquela EBF de dias, culto das crianças, como era bom. Eu lembro pouco, minha memória é muito boa, mas eu sei que era bom, o que eu lembro era muito bom. Depois veio tia Kátia, nossa, revolucionou aqueles adolescentes, como era bom, a gente se reunia nas casas, a gente saía para comer junto, a gente ia no orfanato, a gente ia no zoológico, era vários eventos, toda semana a gente estava junto, irmãos. E é isso que fortaleceu a nossa fé, é isso que trazia prazer de estar ali na igreja, sabe? Porque muitas das vezes a pregação, a gente pequeno ainda não entendia muita coisa, mas no dia a dia ali a gente aprendia, vivendo, e ali a gente tinha reuniões de orações, de jejum. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu ali com tia Kátia, como sou grato pela tua vida, tia. E eu também tive uma outra experiência maravilhosa, que nem foi na nossa igreja, numa igreja que tem aqui perto de casa, Betânia. Eles tinham um trabalho toda segunda-feira dos jovens, eles se reuniam nas casas, e ali batia um papo, um louvor, sempre o líder trazia uma mensagem, quem quisesse falar alguma coisa falava. Eu adorei aquele trabalho, eu fiquei 2 anos indo, faltei 2 vezes só. Eu levei Juninho, levei Fernando. Até hoje a gente, quando comenta desse evento, a gente se lembra com muito carinho daquele tempo que a gente viveu. Isso tudo fortaleceu a nossa fé, irmãos. Foi ali que eu comecei a compartilhar do evangelho, perdi a inibição, sabe? Hoje, graças a Deus, eu amo a palavra e compartilho sempre que posso. Foi um aprendizado para mim, mas porque eu vivi comunhão sempre na minha vida. Então, irmãos, fica essa mensagem para você. Viva comunhão, de alguma forma. Tem igrejas que fazem trabalhos de casa, grupos de casa, células. Não sei, de alguma forma participe, se inclua no corpo. Não viva sozinho, você vai se dar mal, você não vai conseguir ser o reflexo de Cristo, você não vai conseguir ter uma fé forte e firmada, porque é nas relações, irmãos, que a gente expressa e que a gente aprende a ser um cristão pleno em Deus. Que Deus te abençoe. Agora a gente vai ter um momento com meu sogro, com Silas, muito legal, onde ele vai compartilhar também um pouco, ele e a Sueli, da vida deles. Ele tem histórias bem bacanas e eu fiz questão de ter essa participação deles também. Vamos lá? Fala, família! Continuando a falar desse assunto tão importante que é a comunhão. Hoje agora estamos aqui na casa do meu sogro, do Silas, eu e minha esposa, para falar mais um pouco, porque ele tem uma experiência, uma vida muito interessante, foi pautada sobre esse tema, sobre essa verdade. Eu queria deixar ele falar um pouco sobre como essa comunhão entre os irmãos fez a diferença na vida dele, na fé, no caminhar cristão, Silas? Fala um pouco aí como é que foi a tua história aí. Boa noite, paz aí, galera aí, família aí. Não contava com isso, mas estamos aqui juntos para compartilhar, tentar resumir aqui alguma coisa que eu vivi a minha vida toda e é uma prática minha, eu tento viver até o dia de hoje, participando dos meus filhos, dos amigos que tenho, onde eu estou congregando, tento ser a minha vida isso. Experiências que eu vivi, hoje eu ouço falar de vigília, consagração, monte. Quero dizer que tudo isso eu já fiz. Vivi isso na pele, eu sei o que é isso. E eu era ficador assíduo, porque buscava resposta, eu queria estar de pé, eu não queria dar brecha, eu queria estar, enfim. Mas é interessante que tudo isso
isso, aí que eu quero chegar. Tudo isso gerou uma comunhão muito grande no nosso meio. Pra você ter ideia, essa geração de 78, essas amizades eu tenho até o dia de hoje. E isso foi tão forte na minha vida. Ó, tem um que mora em Brasília, tem outro que mora no Rio Grande do Sul. A gente não se vê há anos, mas quando a gente se fala, a gente se emociona de um lado do outro, pelo telefone, pelo zap. É um carinho tão grande, e isso foi tão forte, que isso passou para os nossos filhos. E a Sueli vai estar aqui do lado, ela vai poder explicar alguma coisa, se ela puder, quiser falar. Porque, por exemplo, eu canto música, né, a gente ensina, canta o Pai, Eu Toda a Minha Fé, canta Caminhos, são músicas de 80, 79, 81. Muita gente não era nem nascido. E meus filhos iam para essas reuniões, tanto a Sueli como o Vitor também, iam para essas reuniões, pra você ter ideia, eles conhecem esses hinos de cor e salteado, porque aprenderam com a gente. Na viola, a galera se reunia, cantadas de Natal nós fazíamos. Mas o que mais mexeu comigo foi a comunhão que nós temos com essas pessoas. E os nossos filhos são amigos, os filhos deles são amigos dos meus filhos. Então isso foi tão bom, tão maravilhoso, e isso eu levei para a minha vida. E trago até o dia de hoje. Eu não abro mão disso. Né? E tanto é que eu estou pastoreando hoje. É o que eu tento levar para a família Sarapuí, lá onde eu congrego. Café da comunhão não é para comer, não é para comer o ovo, para comer o presunto que a gente tem, o queijo. Não, é para gerar comunhão. Todo domingo, né? Todo domingo, antes da escola dominical. Antes da escola dominical, um momento ali de 40 minutos, né? Que é o tempo hábil que a gente fica ali. A gente marca 8h30, a escola começa às 9h15. Então a gente fica aquele momento ali batendo papo, um encarna quando o Flamengo perde, ou o Botafogo perde, enfim, um conversando com ele, estreitando os laços, porque é isso. Porque, firma, né? porque na hora do culto, normalmente é o pastor, é o cantor, é o grupo que vai cantar. Mas ali todo mundo tem a oportunidade de falar, de compartilhar. Isso gera amizade, respeito. É ali que você sabe a necessidade do teu irmão, não é no culto. Eu ia falar isso, é a pessoa que se confessa. Abre o seu coração, porque no culto não vai ter oportunidade, ali vai. Poxa, e aí, rapaz? Tu sente alguém que destacado, tu chega do lado, e como é que você está? Ali há um choro, há um quebrantamento, há um confessar, e você pode compartilhar e abençoar. Uma identificação. Exatamente. Né? A Bíblia vai dizer que é na comunhão que Deus ordena a bênção. Se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. É a palavra que diz, não sou eu. Então, essa é a vida da igreja. E outra coisa que quero ressaltar também, muita gente a comunhão com o Pai. Ó, irmão, só há comunhão com o Pai se houver comunhão entre os irmãos. Porque não tem como. E eu sou igreja quando eu estou me relacionando com os irmãos. Então, por isso que a importância do congregar, de estar junto, orar junto, cantar junto, ensaiar junto, rir junto, comer o pão junto. Por isso que serve a igreja, por isso que Jesus nos ensinou isso o tempo todo. Ó, tá quase na hora de ir embora. Tem que despedir esses caras, tem que ser uma coisa que marque eles. Vamos jantar juntos, vamos comer juntos. É no partir do pão. E isso traz para nós, gente. Sempre trouxe isso para nossa vida. E isso é espetacular, cara. Então a minha vida é assim, é pautada. Vê quando chegou na minha casa, o que eu tenho contigo? É comunhão, mano. Se a gente não tiver comunhão, tá tudo perdido. Quero que você falasse um pouco, tô lembrando aqui, das visitas. Sim. Quer viver comunhão é isso. Às vezes, talvez o irmão na igreja dele não tenha uma comunhão. Ele fala, pô, mas eu não tenho um grupo de coral como você tinha. Hoje em dia o grupo jovem não tá muito na moda. O que eu faço? Pô, legal. Né? Bem lembrado. Lá não tem o café da manhã, como tem na minha igreja. Como eu faço? A gente não pode deixar de fazer esse trabalho. E nós fazíamos isso antigamente, Thiago. Nós fazíamos cultos nos lares, né? Cultos nos lares, dia de sábado, gente. Na verdade, naquela época não tinha shopping, na minha época, né? Shopping não, eram os centros, Madureira, Bangu, eram os lugares que a gente ia. Mas enfim, então a gente ia para as casas, né? Para comunhão, e sempre tem um desviado, tem uma alma cansada lá que você pode conversar, abraçar o cara. É fundamental isso que Jesus fez com Zaqueu. Aí, mano, desce aí que eu quero entrar na tua casa. Nós precisamos fazer isso hoje.
Foi na comunhão que ele ganhou. Exatamente. Como é que um cara desse vai entrar na minha casa? Porque tem muita gente que se você convidar para ir para a igreja, ele não tem interesse. Exatamente. Mas se você convidar para ir na tua casa, ou se você for na casa dele... Exatamente. Experiências assim maravilhosas. Nós precisamos fazer isso, é abraçar, convidar para entrar na casa dele ou ele na tua. Entendeu? A última experiência que eu quero compartilhar aqui foi a última que marcou minha vida agora tem 2 meses atrás, mas tem 6 meses atrás que eu fiz. Foi quando eu conheci aquela família, daquele senhor que faleceu. Eu tive a oportunidade de batizar ele no leito de dor. Ele era tetraplégico, ele não andava, ele não sentava. E a irmã Francisca chegou, pastor, tem desejo de se batizar? Eu falei, não tem problema, a gente vai batizar. Eu falei, mas pastor, como é que você vai fazer? Eu falei, calma, tranquilo. Irmãos, foi algo assim que eu vou levar para minha vida toda. Desculpe, porque marca a nossa vida. E quando eu cheguei lá, ele me viu, falei, irmão Hermínio não me lembrei. Irmão Hermínio, cheguei aqui para batizar, pastor, eu falo, irmão, muita dificuldade. E eu pedi um balde com água e eu batizei aquele homem no leito. E assim que eu batizei, eu servi a Santa Ceia. Foi esse momento para mim maravilhoso. 3 meses depois, ele veio a óbito. Então são coisas assim que ele nunca deu oferta a uma igreja, ele nunca frequentou a minha igreja, ele nunca foi lá, mas eu fui até lá. A igreja foi até lá, através de 2 pessoas simples. E marcou uma família inteira ali. 2 pessoas simples, foi a irmã Luzia e a irmã Francisca, que começaram esse trabalho. Então, irmãos, a comunhão é fundamental. Eu tive a oportunidade de conhecer a esposa, os 2 filhos, falando de Jesus. Falo com ela até hoje pelo zap, pela esposa dele. Bom dia, Deus abençoe a sua vida. Pastor, com a delícia eu vou aparecer na sua igreja. A semente foi... E foi plantada, porque às vezes a gente quer que o cara vá para a nossa igreja. O trabalho da igreja não é esse. O trabalho da igreja é amar, é visitar, cuidar, zelar, amar. Se ele for para a minha igreja, amém. Mas se ele não for, é importante que ele esteja em Cristo. Eu sou um cara que eu não me preocupo se ele vá para a minha igreja. Ei, família, tudo bom? Bom estar aqui também e compartilhar desse assunto com meu pai, né? Na verdade, o que eu vou falar é uma parte bem pequena que eu lembro que foi fundamental quando a gente retornou para Jardim Novo. Retornei na minha adolescência e eu retornei meio que sem falar muito com as pessoas, né? Eu ficava mais na minha, eu ficava mais no meio do meu pai e da minha mãe, um pouco envergonhada e tudo mais. E meu pai uma vez foi assistir uma apresentação minha na escola. E eu sempre gostei muito de teatro, sempre gostei muito de dança, dessas coisas todas. E ele me viu lá atuando, dançando, ficou chateado e foi escondido para os jovens lá da igreja e pediu ajuda para eles, para me colocarem, para fazer parte do grupo de teatro, do grupo de dança da igreja. Ele foi lá pedir isso para os jovens, né? E pediu que não me contassem nada. E eles vieram até mim e me fizeram esse convite, e isso foi fundamental. E aí meu pai foi lá até os jovens e chamou eles e pediu para que eu fizesse parte desse grupo. E isso foi fundamental para a minha adolescência, para a minha juventude, né? Foi o que eu criei uma amizade muito forte. Até hoje eles são meus amigos, né? E nós vivenciamos coisas muito boas, né? Então, a minha adolescência, a gente tinha ensaio, meus pais deixavam a porta da nossa casa aberta, então as nossas reuniões, nossas vigílias de ensaio que a gente tinha, tudo acontecia na nossa casa. E era tão bacana que, às vezes, a gente só marcava para fazer um churrasco, era só uma pizza, mas o nosso bate-papo, a nossa conversa era sempre coisas de Deus, né, pai? Coisas maravilhosas. E quando a gente via, tornava um culto. Um culto assim, não um culto formal, mas era a nossa reunião, era isso. A gente sempre falava de coisas de Deus, sempre falava de coisas de tratar um ao outro. E pessoas eram recuperadas, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo em reuniões desse tamanhozinho. Entendeu? Todo mundo de chinelo, de short, camiseta, todo mundo à vontade, brincando, conversando. E coisas maravilhosas aconteciam naquele lugar. E isso aí foi uma base, né? Foi a nossa base de juventude, de adolescência, coisas que a gente viveu, que hoje está um pouco mais difícil da gente ter, mas é o que nos mantém de pé.
né? Hoje eu posso dizer, talvez o meu irmão não tenha vivido tanto isso, né? Meu irmão já não chegou a viver tanto isso, mas eu pude viver isso. E é o que nos mantém até hoje. Hoje somos amigos, hoje somos todos casados, cada um tem sua vida, cada um tem seus filhos, está cada um numa igreja diferente, mas estamos aí lutando firmes no Senhor, né? Nos gostamos, nos amamos. E é isso que eu tenho para compartilhar. E até uma dica que eu dou aí para os pais também: vão incentivar seus filhos a respeito disso também. Às vezes não tem na... O problema é que os pais às vezes não querem abrir as suas portas. É, exatamente. É na minha casa, pois é. Vai fazer bagunça. Deixa fazer bagunça. É, exatamente. Tu vai ver o futuro lá na Não, tá, e frente. o legal é que, tipo, não era só eu e os jovens, meus pais sempre participavam. Eu ficava acordado e adorava. Tava junto ali no meio, então eles sabiam o que a gente estava falando. Era momento de tirar dúvidas, de... Crescer. Exatamente. Exatamente. Exatamente isso. Maravilha. E era isso. Maravilha. Obrigado pela participação, aí contribuiu bastante. Família, viva Deus na comunhão. Oi, gente, eu dei uma passadinha aqui para vocês lembrarem de compartilhar muito isso com todo mundo. E deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para dar notificações para não perder nadinha. E